RenovaCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui num ambiente apropriado para a gente começar o nosso novo episódio do RenovaCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, onde a gente traz a cada 15 dias um tema importante e relevante. E hoje eu estou com esse time maravilhoso aqui para nós falarmos sobre luto. E eu já quero começar passando para as devidas apresentações e também já falar sobre a relevância desse tema. Talvez quando cada um fosse apresentar, fosse legal a gente pensar em por que é importante falarmos sobre luto. E se você puder, fala para quem está conosco hoje qual a sua experiência com esse momento, tá certo? Então, se você não me conhece, eu sou Mário Levi, sou o pastor titular da nossa igreja, e estou aqui hoje como um host, apresentador desse nosso programa. Vou passar a palavra aqui para o meu irmão e ovelha, Erasmo. Bom, eu sou o professor Erasmo Ruiz, sou psicólogo de formação, trabalho hoje na Universidade Estadual do Ceará e lido como tanatologia e luto, mais especificamente trabalhando com grupos de apoio a pessoas enlutadas. Importância desse tema. O luto perpassa toda a nossa vida, a vida de cada um de nós. Então, é interessante isso. O luto é um processo que todo mundo sente, vive, tenta explicar e, ao mesmo tempo, parece que não sabemos lidar muito com isso, né? Daí que, hoje em dia, seria importante que as pessoas começassem a lidar melhor com o tema, sabendo um pouco como é que ele ocorre, como é que ele se expressa e de que maneira nós poderíamos ser mais úteis em acolher as demandas de ordem psicológica das pessoas que estão vivendo o processo de enlutamento. Muito bom, muito bom. Quem quer falar? Pode ser eu. Eu sou a Juliana, eu estou aqui porque sou membro da Nova Jerusalém, mas também porque eu perdi meu marido, né? Meu marido faleceu em agosto de 2022. Então, de lá para cá, eu venho vivenciando, né, todas essa novidade, que não são fases, né, como a gente vai conversar aqui hoje. Então, essa novidade dessa nova dimensão, porque, na verdade, o luto ele é sobre a vida. E eu acho que, através, né, de todo esse período que a gente vem vivenciando, né, certas etapas que a gente vem, desde você imaginar que vai ser um ano, não é um ano, então eu gostei, eu preferi mergulhar mesmo em vários conhecimentos como aqui, né? Eu trouxe até alguns livrinhos que eu fui me apropriando ao longo do tempo e eu acho que isso é um tema extremamente relevante para que a gente possa também saber acolher outras pessoas que vivem nessa mesma situação. Muito bom, Ju. Obrigado, viu, por você ter se disposto junto com a Luana. Luana, com a palavra. Eu sou Luana, já participei de um outro episódio aqui do podcast, sou psicóloga e psicóloga clínica infantil e adulto. Sou filha da Juliana, então, logicamente, perdi o meu pai em agosto de 2022. E hoje estou aqui para falar do lugar de filha, né? Do lugar de filha, do lugar de alguém que é membro de uma comunidade, de uma igreja, e com alguns projetos também que a gente acabou iniciando na igreja também, com essa intenção do acolhimento, né? Eu acredito que é importante a gente falar de luto, complementando o que o Erasmo já falou, né? Porque nós, como sociedade, temos muito medo de falar de morte, temos muito medo de falar de luto, porque falar de morte atrai morte, né? Não pode falar de doença atrai doença, e aí a gente precisa falar sobre luto para que a gente comece a desconstruir também esses pressupostos, esses mitos que existem, porque, como a gente já disse, a morte é sobre a vida, o luto é outra palavra para falar de amor, então ele precisa ter lugar. Ele precisa ter lugar na sociedade porque é uma experiência que a gente vive. Nós, como cristãos, temos duas certezas. Uma, que Deus existe, né? Que Jesus é o nosso Salvador e que a gente vai morrer um dia. Sobre a vida é a única certeza que a gente tem de fato, né?
Muito bom, Lu. Eu estava me tocando aqui que nós 4 temos algo em comum. A gente trabalha diretamente com pessoas, né? Vocês 2 na área clínica, da psicologia. Juliana é fisioterapeuta de formação, atende muitas pessoas, acho que na maioria mulheres ou exclusivamente mulheres. E no meu ofício pastoral também, já há muitos anos, recebo pessoas ali na minha frente para abrir o coração e tal. Então, eu recebi das mãos da Juliana, gente, esse livro aqui, ó, Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, da Megan Devine. E ela narra muito da experiência dela, né, que perdeu o marido. E confesso para vocês, né, tem sido uma leitura difícil para mim, sabe? Ela é muito crua, assim, no sentimento que ela coloca, mas ao mesmo tempo muito assertiva sobre algumas imagens, talvez antigas e ultrapassadas, e eu quero ouvir quem entende mesmo, sobre o luto, aquela coisa de estágios, uma coisa assim muito mecânica, né? Começou esse, acabou, depois começa o outro, etc. Eu gostei porque ela abriu meus olhos, já que eu tenho que, vez por outra, atender alguém, consolar alguém, abrir meus olhos para uma realidade que até então eu não tinha conhecimento. Então, vamos falar um pouco sobre essa história de desmistificar o luto, aquela coisa das etapas, né? Quem quiser jogar aqui sobre a mesa o que está vivendo, ou o que você conhece tanto da literatura, queria ouvir vocês. Bom, posso começar então, né? Primeiro que se nós formos pensar no luto, a expressão dos sentimentos em torno do luto a gente vai encontrar praticamente desde que o homem descobriu formas de se comunicar pela escrita, né? Existem relatos de milhares de anos, né? Se a gente se remete mais especificamente às vivências, às vivências espirituais que a gente tem como cristãos, a gente vai encontrar relatos e expressões de sentimentos de luto, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, né? Com o tempo, a ciência foi buscar maneiras de entender essas expressões e esses sentimentos a partir de observação sistemática, a partir daquilo que eu poderia intuir teoricamente sobre motivos, determinações que levam as pessoas às expressões desses mesmos comportamentos. E talvez alguma coisa que eu possa falar seja meio óbvia, né? Por exemplo, a ideia de que nós só podemos sentir luto de fato porque nós amamos, né? Colin Parks, que é uma referência na área, diz que o luto é o preço que a gente paga por amar, né? Se nós não amássemos, não haveria motivo real, né, para a gente expressar sofrimento pela perda. A Luana falou agora, né? O luto é uma forma de amor, né? Exatamente. Agora, uma das coisas que impactou muito foram os estudos que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, nos anos 60, implementou para entender reações e sentimentos que as pessoas tinham quando elas viviam a iminência da experiência da morte nos hospitais, né? E para isso, depois de observação sistemática com centenas de depoimentos, com alguns anos de estudo, ela intuiu que as pessoas pareciam viver um processo que poderiam ser tipificados de uma forma relativamente padrão, ou seja, existiriam estágios, os famosos estágios do luto, né? A negação, depois a raiva, depois a tentativa de fazer negociações ou barganhas, depois a depressão e, por fim, a aceitação, ok? Qual é o problema disso? E, a princípio não é um problema, mas o problema está mais na forma como esses estudos foram assimilados pelas pessoas que estavam lendo. Ou seja, a ideia cartesiana, né? A ideia de que existe um processo que obedece a um certo ordenamento. Linear, né? Linear. Primeiro um, depois o 2, depois o 3. Então, se começou a criar raciocínios muito estranhos, do tipo, nossa, mas eu ainda estou no 2, será que eu não tenho que ir para o 3? Né? Ou seja, agora eu regredi. Eu regredi, exatamente, né? Quando, na verdade, a experiência prática das pessoas, inclusive da própria Elizabeth, né? Vai mostrar que, na verdade, isso é uma inferência teórica que necessariamente os indivíduos não precisam obedecer, porque cada pessoa tem a sua forma específica de se comportar. Significa, por exemplo, dizer que uma pessoa pode indefinidamente ficar na ideia de negar o luto, né? E, obviamente, isso cobra um preço muito grande em relação à forma como essa pessoa poderia realizar estratégias de adaptação à falta da pessoa amada, ok? Como alguém pode entrar perfeitamente num estágio, entre aspas, que seria focado mais na raiva e ficar muito tempo expressando muito ódio por tudo aquilo que aconteceu. A experiência, na verdade, mostra que não dá para reduzir esse processo a estágios,
sim, mas muitas vezes as expressões que elas podem variar muito de uma situação para outra. No mesmo dia eu posso estar muito melancólico, de repente eu fico com muita raiva, sou capaz de gargalhar, né? De repente, na verdade, eu me pego realizando tentativas de negociar com Deus para que o meu estado emocional possa melhorar, que eu pare de chorar. Então, a tentativa, muitas vezes, é de controlar processos que, na verdade, a gente não controla de uma forma tão objetiva quanto a gente gostaria. Já foi dito, por exemplo, provocativamente, né, de que se a gente pudesse separar a experiência do luto em estágios, existiriam basicamente 2, né? Aquilo que nós éramos antes da perda e os processos que vão nos levar a estratégias de adaptação que me tornam uma outra pessoa depois dessa perda. Só que isso, de novo, não vai ser linear e padrão. Cada um de nós, se a gente parar para pensar nas nossas próprias experiências de perda, vai perceber que nós adotamos estratégias diferenciadas e muitas vezes essas estratégias são diferentes a depender da pessoa que a gente perdeu. Né? Então, é muito complicado a gente pensar nessa ideia de estágio, principalmente porque isso pode criar a falsa expectativa de usar isso como parâmetro para afirmar se a pessoa está, entre aspas, melhorando ou não. O segredo é descobrir o que cada pessoa está buscando como estratégia e pensar junto com essa pessoa o que seria mais ou menos adequado para que ela realize aquilo que a gente chama de tarefas do luto. Querem falar sobre essa perspectiva na realidade de vocês? Então, eu acho que, resumindo ainda mais o que o Erasmo falou, caso alguém não estivesse acompanhando, o raciocínio todo, que é muito importante, o que a gente está falando aqui é que, na verdade, não existem esses estágios, né? Que é uma ideia já ultrapassada, até pela própria autora que criou essa teoria. Ela já trouxe essa ideia, né? Não são exatamente estágios e não é linear, aquilo que a gente estava conversando no outro dia de a Kübler-Ross é a autora mais citada e menos lida, então, por consequência, menos entendida, né? E como isso acaba refletindo a nossa visão sobre sociedade mesmo, porque é muito mais fácil eu pegar uma ideia de que, como vários amigos meus, em vários contextos diferentes, dentro e fora da igreja, já me perguntaram, não, mas, assim, tu acha que tu já tá superando? Tu acha que tu já tá melhor? E que aí eu vou, e tem dias que, como pessoa enlutada, a gente tá mais disposto a explicar e ser uma espécie de professor, e tem dias que nós não temos a energia para fazer isso. E de novo, e várias vezes com as mesmas pessoas, mas é algo que não entra na cabeça muitas vezes, até de fato a pessoa passar na pele por uma experiência de luto, o que é muito triste. Mas vários amigos meus já perguntaram, mas tu acha que tu já tá superando? Tu não acha que tu tá muito na negação, não? Tu acha que tu não tá muito, sabe? E que, na verdade, isso é uma ideia ultrapassada. E por muitas vezes eu já cheguei e expliquei que não, mas não é assim. Não, quando a gente fala de luto, a gente não se fala de superação, a gente fala de elaboração. Você não fica maior que o luto, você deixa ele para trás, porque, como a gente já tinha falado antes e acredito que vamos continuar falando, eu negar o meu luto seria uma forma de eu negar o amor e a importância e a existência que aquela pessoa teve na minha vida. Eu negar o luto do meu pai seria negar tudo que ele foi em vida por mim. Lu, eu acho que você fez uma distinção aí que seria importante você trabalhar essa diferença para quem está participando aqui conosco. Você falou a diferença entre resolver o luto, né? Ou seja, superá-lo, mas o termo certo não é esse, o termo certo é elaborá-lo. Qual é essa diferença na prática? Eu acho que é algo muito da psicologia que a gente usa, né? Quando a gente fala de elaborar uma experiência, em vez de superar uma experiência, trazendo mais para o senso comum, eu superar algo, como a gente acha no dia a dia, é assim, eu passo por uma experiência, essa experiência me afeta e eu consigo deixar essa experiência para trás. Eu consigo crescer, eu consigo passar disso. Isso não me afeta mais. Isso é a ideia da superação. E a ideia da elaboração não é eu deixar uma experiência para trás, mas eu aceitar essa experiência como algo que faz parte da minha vida e elaborá-la de forma que
talvez, trazendo para o luto, ela não me afete da mesma forma, né? Não me afete com tanto pesar, não me afete com tanta lentidão, com tanta energia que eu tenho que colocar nisso, né? E é importante a gente falar de elaboração, porque esse é um processo extremamente difícil de se realizar. Difícil por vários fatores. Um que a gente já citou aqui, que o luto não tem lugar na sociedade. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, até, vamos supor que hoje você perdeu alguém. Dificilmente você vai saber o que se esperar desse processo de luto, que era como a gente ficou, né? O que esperar. Eu já era estudante de psicologia na época que eu perdi meu pai. E, inclusive, tinha acabado de fazer a cadeira de tanatologia no semestre anterior. E eu lembro que eu fui falar com a minha professora, eu disse assim, professora, infelizmente agora eu estou passando na pele por tudo que é aquilo que a gente estudou. Mas mesmo na faculdade, eu não senti que na cadeira a gente discutiu suficientemente sobre a própria experiência do luto, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de tempo que a gente tinha para discutir sobre aquilo, o que esperar do luto, como elaborar isso. É muito pessoal, e por isso você precisa ter uma rede de apoio, né? A igreja pode entrar muito nisso, mas por vezes psicólogos, terapeutas, psiquiatras, se necessário em alguns casos, né? Como eles podem ajudar nesse processo de elaboração. Antes de passar para a Ju, fórmula. eu queria me lembrar de um capítulo aqui que a autora coloca, que ela faz a diferença entre maestria e mistério. Ela está fazendo uma crítica à nossa sociedade que enxerga toda e qualquer situação difícil como algo a necessariamente ser superado, né? No inglês eu acho que faz mais sentido o que ela quis dizer, né? Que é mastery e mystery. Ou seja, então a maestria no sentido dela, que ela está colocando, é assim, nós precisamos ter todas as ferramentas para dominar a situação, vencê-la e superá-la. Esse é o retrato da sociedade, mas quando na verdade o luto não é para ser mastery, é para ser encarado como um mistério, né? É algo que até então você não sabia como era, estudou, fez a cadeira, etc. Mas quando aconteceu, ele chega nessa dimensão de mistério. E aí cada um vai ter a sua estratégia, a sua realidade para conviver com ele, né? E elaborá-lo na linguagem que você colocou. Faz muito sentido, inclusive, para a perspectiva da cultura norte-americana, que é muito pragmática, né? How to do o tempo todo. Né? Precisamos encontrar uma maneira para resolver. Vamos atrás dos manuais, vamos atrás dos instrumentos de medida. E o luto me parece ser extremamente refratário a essa lógica, né? Porque tem um manual de enfrentamento. Por isso que ela insere na categoria do mistério, né? Eu achei que ela foi muito feliz e contracultural na realidade onde ela está. Exatamente. E eu acho também assim, a gente vai ser afetado pelo luto a depender da nossa maturidade também, né? Então, lá em casa, eu, esposa, né? Lu já tinha 22 anos, né? Teté tinha 18, 17, né? Fez 18 logo depois. Olivia tinha 5 anos. Então, idades diferentes, né? Que se deparam com, né, perspectivas também diferentes. Então, como você acolher tudo isso, né, dentro do mesmo espaço? Eu já tinha perdido só a voz, né? E às vezes a gente vem com aquela ideia de dizer assim, mas já viveu tanto, né? Minha avó, né, faleceu com 92 anos, inclusive as duas avós, né, mais ou menos com a mesma idade. Eu tenho um avô de 101 anos, então... E aí a gente já olha para trás e diz, nossa, mas já viveu tanto, né? E aí, eu acho que são coisas que a gente, às vezes, também escuta quando, né, as pessoas querem, não é mostrar um interesse falso, mas, assim, tentar acolher um pouco, mas são perguntas, às vezes, que chegam muito duras, né, pra gente. Tipo, e que idade ele tinha, né? E faleceu de quê? Entendeu? São coisas que... Assim, a gente está mais na emoção e isso vai mais para aquela questão da razão que talvez a pessoa queira organizar isso de por que faleceu, né? E com qual idade, se teve assistência, se descobriu uma doença antes ou não, se teve tratamento. Então, uma série de coisas que às vezes você só não está muito com vontade de conversar a respeito, né? Você quer só uma empatia mesmo, de dizer, sinto muito.
E as pessoas que estão próximas de nós, inclusive, não perguntam coisas que talvez a gente gostaria muito de falar. Quais eram os sonhos que ele tinha? O que ele gostava de fazer? É sempre as perguntas que às vezes se transformam em interrogatório, está sempre em cima da superfície, né? Do morreu do quê? De quê? O que aconteceu e tal. E da vida, da biografia, das boas realizações, né? Daquilo tudo que essa pessoa deixa de herança, de marca no coração da gente e na vida material. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Conexão. Não sei se vocês conhecem, do Larry Crabb. Ele, inclusive, é um psicólogo cristão norte-americano muito bom. Eu indico esse livro, Conexão, o nome. E ele conta uma experiência de, acho que foi o pai da esposa dele que morreu, foi alguém próximo dele. E isso é muito comum lá nos Estados Unidos. No Brasil, não tanto, mas eles fazem aquele momento da família e dos amigos todos estarem em casa, né, depois da cerimônia fúnebre. E ele diz que lembra que foi um tempo muito terapêutico e curador para a esposa, porque durante horas e horas todos estavam reunidos na sala contando justamente isso, as histórias, as memórias afetivas, sabe? E aquilo, por mais doloroso que pode parecer ser, só de eu imaginar uma cena dessa eu já me emociono, mas pode parecer doloroso e deve ser, de fato, mas ele disse que foi, assim, algo terapêutico e muito rico de significado, sabe? Isso é realmente algo muito cultural, porque nos Estados Unidos, a forma como as cerimônias fúnebres, de maneira geral, acontecem, a pessoa morre, e não necessariamente como é aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa morre, às vezes no mesmo dia a gente já está enterrando ela, ou no máximo no dia seguinte, no máximo. Lá leva mais tempo, né? Lá, às vezes, uma semana depois, então, porque muitas famílias nos Estados Unidos não moram no mesmo estado, moram distante, então elas têm esses tempos de chegar, de poder fazer com calma essa cerimônia, e talvez já não está naquele estado tão afetado como a gente está no começo. Então, isso acaba sendo um fator de bastante diferença nos dois, né? Erasmo, você falou algo que me marcou, que eu me lembro. A diferença entre dois termos, morte e óbito. Né? Parece uma diferenciação técnica, mas eu acho que tem muita sabedoria na forma como a gente aborda esses dois termos. Fala pra gente um pouco sobre essa diferença. Vamos lá. É muito comum na área da saúde usar o termo o paciente foi a óbito, né? Então, literalmente, ir a óbito é morrer, né? Mas parece que óbito é muito mais um termo técnico que, na verdade, tem como função homogeneizar situações que são muito distintas, né? Então, quando a gente diz que alguém foi a óbito no hospital, a gente não fala que o senhor José de Arimateia, 76 anos, que era lavrador, que trabalhou a vida inteira, que tinha 4 filhos e tinha muito orgulho de, apesar ter um nível intelectual considerado simples, ele conseguiu trabalhar a vida inteira para oferecer educação para os filhos. Na verdade, é isso que as pessoas estão perdendo. Tudo isso é uma história, é uma biografia, isso, né? Então, quando a gente está falando em morte, na verdade, a gente está falando da perda de alguém, a perda de alguém que provoca sofrimento, né? Já óbito, não, né? E parece que essa expressão está se tornando vulgar, está sendo usada no dia a dia. Papai foi a óbito, mamãe foi a óbito, né? Como se, na verdade, esse jargão técnico invadisse a nossa vida. Obviamente que quem está dizendo que mamãe foi ao óbito não encara essa ideia como algo neutro, né? Mas o mundo começou a lidar com as mortes como se todas fossem óbitos, né? No sentido da saúde, óbito, a morte é vista como um processo, aliás, ela não é vista como um processo, ela é vista como algo pontual. Morreu às 9h15 da manhã por falência múltipla de órgãos, né? E esse rótulo como que anula a biografia do sujeito. Então, a gente precisa, de uma certa forma, recobrar um real significado que a morte tem nas vidas das pessoas para que a gente possa, inclusive, poder viver melhor, lidar com a vida em relação àquilo que ela se expressa enquanto tesouro, ou seja, as experiências singulares, aquilo que dá sentido ao nosso olhar enquanto ser humano para outro ser humano. Isso, em tese, né, pelo menos no nível teórico abstrato, nos habilitaria a sermos mais empáticos quando alguém
que é estranho à nossa vida, chega para nós e diz: perdi a minha mãe. Né? Não é, a mãe dele não foi a óbito, né? Morreu a mãe dele, e toda a potência de significados para a vida cotidiana dele que essa morte representa. Né? Então, eu acho que se a gente pudesse ter uma estratégia coletiva, né, de socialização, de educação, que pudesse trazer essa ideia para as pessoas, eu fico assim, voando, né? Mas a gente poderia ter menos preconceitos entre velhos e jovens, né? A gente poderia ter uma sociedade onde as pessoas fossem educadas para começar a lidar com a morte de uma forma mais natural e se prontificarem a ser indivíduos mais úteis em termos práticos e afetivos quando se está lidando com a perda. E o grande problema que a gente tem hoje em dia, no meu ponto de vista, um dos grandes problemas é esse. As pessoas, por não mais conseguirem lidar com os impactos biográficos que a ideia de morte provoca, quando a gente está vivendo a proximidade da morte, parte das pessoas, infelizmente, se afastam das pessoas que se amam. Impacto biográfico. Eu acho que isso é uma expressão carregada de muito sentido e significado. E na realidade de vocês, gente, mãe e filha, né? Vocês têm vivido isso há 2 anos, quase. Vai fazer agora em agosto, né? O que é que vocês saberiam dizer ou pontuar concretamente? O que é que mudou? Claro, na rotina, muitas coisas, obviamente, mas no coração, na forma de ver o mundo, no dia a dia, como é que esse luto que está em elaboração, né? Vocês estão vivenciando um dia de cada vez, no que isso está afetando de fato o cotidiano e a realidade de vocês? Além, obviamente, da ausência irreparável. Eu acho que logo no início é uma coisa muito assim visceral, sabe? É como se estivesse rasgando a carne e é uma dor nesse sentido, sabe? É aquela sensação de que você, né, tal hora, fim de tarde, eu estava para sair da clínica e se o telefone tocasse eu já, né, eu sabia que era o Jorge, tá? Então, assim, nessa hora já não tem mais, né? Então, são certas, né, mudanças que vão acontecendo no nosso cotidiano de dentro de casa mesmo, né? Para mim, eu senti assim, e cada pessoa vai sentir o luto, né, de uma maneira diferente, algumas situações físicas mesmo que eu não tinha sentido nos outros lutos que eu já tinha vivenciado, como eu falei, né, dos meus avós. Eu me sentia muito cansada, muito sem energia. Imagina um celular que de repente não consegue carregar, deixar sua bateria, né, suficiente até 10 horas da noite, 11 horas, como era o meu caso. Dava 5 horas da tarde, eu estava totalmente sem energia, esgotada, né? E aí, das leituras que eu fui fazendo, né, da minha psicoterapia também, eu fui entendendo que aquilo é porque o meu cérebro, ele precisava reorganizar, né, o que eu estava vivendo ali, e, consequentemente, eu gastava energia também nisso. A gente não pensa que o cérebro também vai gastar energia diferente, né? Então, eu ficava bem cansada. Minha memória não era boa, não estava boa. Eu, às vezes, dizia, Luana, eu estou emburrecendo. Parece que agora, né, às vezes, tomar decisões, coisas que você fazia com muita rapidez e facilidade, isso me afetou, né? Porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, muito, né, objetiva, e tenho que tomar várias decisões, fora ser mãe, né, atendo pacientes, tenho 2 clínicas, enfim, coisas práticas que eu precisava resolver e que, óbvio, eu dizia que eu e o Jorge, nós éramos um time, né, nós formávamos um time junto, né, com todo mundo lá de casa, mas coisas que antes eram do meu departamento, eu tive que abarcar o outro departamento junto, né, hoje a gente já conseguiu reorganizar, né? Até porque eu tenho 2 que já são maiores de idade, então tudo isso já a gente conseguiu, né? Mas foi assim, a base também de ajuda, né? A gente tem um psicólogo de família que super ajuda, né? Então, quem pensa que saúde mental não é saúde sim, então invista nisso, eu acho que é um ponto muito importante. E com o passar do tempo, né? Algumas coisas não vão minimizando, mas assim, você vai criando assim não é uma couraça, mas vai formando uma cicatriz. Às vezes, né, a casquinha da cicatriz cai e a ferida está ali de novo ardendo, porque a gente vai se deparando no dia a dia com situações que trazem à memória, né, certas, né, vivências que a gente já teve. Eu percebo isso assim.
E você, Lu? Talvez complementando também para não ficar tão repetitivo. E, de novo, reiterando o que a gente já falou aqui, o luto ele vai acontecer de forma diferente para todo mundo, por vários fatores. Para mim, foi desafiador, é desafiador ainda, que estava muito envolvida no período que meu pai adoeceu, né, e que ele morreu também. Então, em decorrência dessas experiências, junto com a psicóloga e posteriormente psiquiatra, elas chegaram no diagnóstico comum de transtorno de estresse pós-traumático relacionado a essas vivências da morte do meu pai. Então, eu precisei começar a tomar medicação, e aí, psicóloga pode tomar medicação, psiquiatra? Como assim? Como é que você vai cuidar das outras pessoas? Então, eu tive que também que encarar todo esse processo, né? Eu ainda estava na graduação, estava no final do curso, então foi muito difícil lidar com os professores, porque tinham professores que acolhiam e que entendiam, que muitas vezes eu não conseguia ir às aulas porque eu estava totalmente sem energia, porque eu não conseguia sair de casa, porque eu me arrumava e eu chegava no carro e eu não conseguia ligar o carro, né? Ou chegar lá na Unifor, que era onde eu estudava, e às vezes me sentir em um ambiente que em outros tempos eu estaria me perguntando o que eu tenho que fazer em relação ao meu pai no começo. Tá chegando tal horário, esse era o horário que eu estaria indo para o hospital e agora não estou mais, né? Então, e lidar também com os professores que não acolhiam, que era muito difícil, assim. Eu tive particularmente uma professora na graduação, acho que menos de 2 semanas, porque você tem 1 semana, 5 dias para elaborar todo o seu luto e reorganizar a sua vida e voltar a fazer as atividades normais que você fazia, né? E aí eu entrei nessa disciplina um pouco depois, justamente porque eu estaria fazendo outra e por conta desse processo da morte do meu pai, me inscrevi nessa disciplina depois. E eu fui acolhida de uma forma extremamente fria pela professora quando eu cheguei atrasada, porque também estava tendo muitos problemas para dormir, assim, demorava muito para dormir. Meu sono ficava muito pontual, assim, eu dormia um pouco, depois acordava. E aí eu cheguei lá, ela só perguntou simplesmente, morreu de quê? E eu, na hora, tomei um susto, mas expliquei para ela, e ela disse, tá, pois você pega os textos que a gente já leu, porque semana que vem tem prova e você tem que fazer, tá? Isso. E aí, professora de psicologia, né? Inclusive. Então, se isso tem dentro de um curso de psicologia que você imagina que seria onde as pessoas têm um acolhimento maior, por mais ainda seja uma parte de uma psicóloga, quanto mais no resto da sociedade, né? Então, daí você já imagina o que eu passei pessoalmente em outros ambientes. Mas, então, essa questão, né, da dificuldade de leitura, eu sempre gostei muito e gosto muito de ler. Algo que eu fazia muito no próprio hospital mesmo, eu lia demais para passar o tempo, que era uma forma que eu conseguia estar atenta ao que estava acontecendo e ainda me distraindo de alguma forma. Eu não conseguia mais ler, assim, é como se as palavras não entrassem na minha cabeça, eu não tinha atenção para isso. Hoje eu consigo ler. Eu lembro até do primeiro livro que eu li depois, foi quase 6 meses depois que meu pai morreu, foi um livro do C.S. Lewis, que não é um livro informativo, não é um livro cristão, é cristão indiretamente, porque ele é cristão, mas ele é um livro de ficção que ele escreveu, e como isso é um processo lento, um processo lento que você tem que acolher, não tem outra forma de passar por isso. A presença da ausência, né? Que você falou. Gente, e agora, lembrando, né, quem está conosco desde o início aqui, lembra que nós fazemos parte de uma comunidade de fé, que eu sou pastor, que vocês são minhas ovelhas. Onde é que a fé entra nisso? Como é que a fé, a crença em Jesus Cristo, o convívio comunitário, em que momento isso ajuda? Mas, sendo bem honesto, a outra pergunta também é necessária. Em que momento isso atrapalha? Queria ouvir vocês, professor Erasmo. Vamos colocar a fé sobre a mesa. Eu acho que, de novo, a gente entra numa perspectiva que é muito pessoal, né? Então, ressaltando que a fé, né, não é algo que a gente tem dentro de uma caixinha de ferramenta para passar pela terrível experiência de montar uma estante sem ter experiência em montar móveis, tá certo? Mesmo que você tenha chaves de fenda,
instrumentos diferenciados. A questão é muito mais complexa do que essa. Eu posso falar da minha dimensão pessoal, que talvez possa ser interpretada dessa forma, como algo que fazia falta, porque durante muitos anos eu me identificava com uma posição. Passei por uma experiência cristã na adolescência, depois eu rompi radicalmente com ela, e posso dizer que eu tive muito tempo uma visão ateística da vida, depois para uma visão agnóstica, que é quase a mesma coisa, né? E eu posso sentir nitidamente uma diferença muito importante, que passa, por exemplo, pela perda da minha mãe, né? Eu acho hoje, olhando Tem o passado... quanto tempo, Erasmo, que a sua foi mãe em partiu? 1985. Nossa. Já são 39 anos, né? E essa história, por exemplo, a falsa ideia de que elaborar e esquecer é impossível em relação ao luto. Não tem jeito, né? Porque não há dia que eu não pense na minha mãe. Ela está presente na minha vida o tempo todo, seja porque em algum momento eu posso ter conversado com ela num sonho, seja porque um filme me faz lembrar dela, seja porque num determinado momento, todo dia quando eu sinto cheiro de café, eu associo a lembranças da infância e da adolescência. Não tem como esquecer. Nós não temos uma HD que possa apagar as nossas memórias, né? Mas o que eu sinto é que a gente não pode voltar no tempo, né? Mas se a gente pudesse fazer esse exercício, eu não tenho dúvidas hoje que se no momento em que eu perdi a minha mãe, eu vivesse uma atmosfera em que eu tivesse fé, que eu pudesse lidar com a fé, eu poderia ter tido uma experiência muito mais edificante do que a que eu tive, que não foi nada edificante, né? Eu vivi um processo de extrema revolta, inclusive com a perspectiva da ideia de Deus, o que me levou a certos comportamentos que hoje eu não teria, né? Então, eu acho que nesse sentido, a fé seria algo que pode nos ajudar a viver um acolhimento da dor e do sofrimento que, em tese, por mais que diligente que seja um ser humano que esteja na nossa vida, ninguém pode nos oferecer, que seria a ideia do acolhimento que só Deus pode nos ofertar. Né? Se você perde essa dimensão, a sensação que se dá muitas vezes é que você está solto no tempo, no espaço, e que, portanto, a morte ela tem um impacto de anulação absoluta de qualquer possibilidade de você pensar daquela pessoa como alguém que se manterá potencialmente viva, não só no nosso coração, mas também no futuro, né? Então, nós estávamos até conversando sobre isso outro dia, né? Não se trata de você entrar talvez numa perspectiva que nós idealizamos romanticamente, né? De reencontrar alguém, de poder um dia voltar a ter essa pessoa do nosso lado e conversar. Mas a fé nos dá a certeza de que essa pessoa continuará existindo e numa dimensão completamente diferente daquela que nos restou hoje, que é uma existência simbólica, né? Que está no nosso coração. Eu sempre digo que quando uma pessoa morre, ela muda de endereço, definitivamente. Ela passa... Se antes ela já habitava no nosso coração, essa habitação agora ela é exclusiva. Então, do meu ponto de vista, a fé é extremamente importante para produzir a possibilidade que a nossa espiritualidade ofereça um acolhimento que, em tese, seria insubstituível, né? O acolhimento que Deus ou a ideia de Deus pode nos oferecer diante do sofrimento e da perda. Legal. Que a gente estava conversando justamente sobre isso, né? De como que a fé às vezes ajuda e para mim, pessoalmente, não é algo confortante essa ideia de eu vou encontrar meu pai em um dia, né? Ou a primeira coisa que eu falo quando meu pai faleceu, às vezes é quantos anos ele tinha, ele morreu de quê, ou há quanto tempo ele morreu, mas agora ele tá num lugar melhor. Sim, graças a Deus que ele tá num lugar melhor, né? Mas não é necessariamente uma ideia confortante para mim agora, que aqui eu estou sofrendo agora. É um alívio saber que ele está com Deus em um lugar melhor e que com certeza não estaria aqui, né? Ele já está sem sofrimento. Mas, pessoalmente, não é algo que... Acho que tem faces de fé diferentes que é importante a gente falar aqui e pontuar. E uma delas é
a crença de que a gente vai se reencontrar um dia não é algo que não é reconfortante para mim. Porque eu não sei nem se eu, assim, se Deus quiser eu vou pro céu também. Mas eu não sei se eu vou lembrar, né? Não sei se eu vou lembrar, não sei se eu não vou lembrar. Existem diferenças teológicas aí, e a gente só vai saber quando a gente estiver na glória. Então, isso não me conforta. O que me conforta é mais a própria comunidade e o apoio que eu tenho nisso, sim, né? sim. Que é uma dimensão importantíssima da fé, né? O convívio comunitário. E aí, algo que eu ia falar também de como isso me afetou e relacionado à fé, que é algo que eu não consegui por muito tempo fazer depois que meu pai faleceu, era orar sozinha a Deus. Eu não conseguia de jeito nenhum, porque era algo que eu fazia intensamente no hospital. Então, o próprio ato de orar me colocava de volta naquele lugar. E eu já estava passando pela questão do transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou falar a sigla, que aí de outras vezes que eu mais curto para vocês entenderem. Transtorno do estresse pós-traumático, a sigla é TEPT. Então, quando eu falar de TEPT, eu estou falando disso, né? Então, todos esses processos. Então, orar me colocava de volta no hospital. E eu sou extremamente grata a Deus por várias coisas da minha vida, mas especificamente relacionadas a isso foi a minha jornada de fé até ali e como isso me ajudou a sustentar nessa jornada de fé pessoal e como isso me ajudou a me sustentar nesse período de luto mais intenso, mais visceral e das pessoas da minha comunidade que estavam ali para me acolher, né? Por vezes meio guenzo, meio bambo, mas acolhendo, né? Da forma como elas conseguiam. Bem intencionados, mas nem sempre com as melhores palavras, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai sabendo filtrar o que a pessoa quis dizer com aquela situação, como quem diz assim, mas eu tô aqui como um ombro amigo, né? Então a gente só dá uma peneirada, né? Na forma como a pessoa colocou. Claro que tem, né? Pessoas e pessoas, e como a Luana já tinha dito antes, dias e dias que a gente tá, né? Melhor ou não. Mas eu por ser professora também, né? Então eu tenho muito essa coisa de orientar, de querer educar um pouco sobre essa situação do luto, né? Se não são etapas, se não é separação e tudo mais. E outro ponto que eu também acho muito interessante é porque quando alguém olha para mim de fora e diz assim, mas você é uma mulher de fé, mas você é cristã, mas você tem a sua igreja, né? Eu digo, olha, gente, na verdade, para mim, Juliana, tem uma caixinha que é a fé e uma caixinha que é a saudade. Não é porque eu tenho fé que a saudade não vai deixar vir, de existir, né? claro. E uma vez o Erasmo, até do nosso pequeno grupo, ele pegou e comentou assim, fé não é anestésico. Então, assim, se fé não é anestésico, a saudade continua doendo, né? Só que a gente vai manejando de outras formas, né? E às vezes você está aqui no teu piloto automático fazendo, né, tudo que você já tinha planejado para o dia e de repente vem uma música no rádio que você se transporta lá para uma situação e você parece que puxaram o seu tapete ali, né? Aí até você se equilibrar de novo e vamos tocando. Então, dentro de um mesmo dia, né, tem momentos que a gente vai estar de um jeito ou de outro, né? E me permita uma observação, Juliana, é importante enfatizar isso, porque muitas vezes as pessoas comparam a vivência do luto como se fosse uma doença, né? Então, aquela história, imaginando que você tivesse feito um tratamento dentário e o mesmo dente que você tratou há 6 meses volta a doer. Então, você não melhorou, né? Mas só que essa ideia não pode ser transportada para o luto, né? Não tem como. E muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia, nossa, eu não consegui ainda avançar, ou eu não melhorei ainda. Não, isso vai acontecer a vida toda. Não talvez com a constância que possa estar acontecendo mais próximo à vivência da morte, mas em algum momento, uma data de aniversário, um Natal, uma festividade qualquer, né? Um bolo de chocolate em cima de uma mesa, não tem como controlar, o que a gente chama de gatilhos, né? Várias coisas vão fazer com que a gente meio que retorne, talvez até a intensidade da dor vivida no primeiro momento, para logo depois, se tudo der certo, você retomar a funcionalidade da vida. Mas isso faz parte. Mas também, assim, a gente parece que está falando só do lado negativo, né? Mas eu, sim, me sentia muito acolhida, né, na nossa comunidade.
E basicamente era assim, para onde eu saía, fora o meu trabalho, quando eu voltei, né, a trabalhar, eu passei mais ou menos 30 dias, né, sem faltar as minhas atividades profissionais, então, mas o único local que eu ia era a igreja. A não ser resolver coisas que você precisa, né, de comida, qualquer coisa assim, mas há algum lugar que eu precisava ir para a igreja? Não. Nossa igreja, inclusive, tem um culto online, eu podia assistir online, não podia, mas eu queria ir à igreja, né? Terminava o culto, eu saía correndo. As pessoas eram ali querendo, às vezes, me dar um abraço e tudo, e eu passava feito uma bala, né? E eu ia embora. Mas, assim, lá, sim, eu me sentia acolhida. E, às vezes, a pessoa fica naquela coisa, guardar o luto, né? Quanto tempo tem que ficar de luto, né? Será que tem isso e não tem isso? Então, eu me lembro que a gente já vinha numa expectativa de alguns meses, né? De um cantor gospel nacional, né? Conhecido, o Paulo César Baruch. E o Jorge faleceu numa segunda-feira. Eu acho que foi no sábado seguinte, ou... Enfim. Fazia tipo assim, talvez no máximo 10 dias. Ia ser... O evento dele. Vi o evento dele, ia ser uma coisa mais intimista, né? Mais acústico, assim. E eu fui, né? Me sentei lá no cantinho, assim, tudo escuro mesmo. Pronto, terminou também com essa minha agilidade, fui-me embora. Chorei horrores. Várias lembrar, músicas, né? Nos faziam lembrar gatilhos, ele. como você falou. Então, assim, isso foi uma situação que eu estava, né? Eu quis ir, mas porque era a minha comunidade. Né? Se fosse num outro local, né? Uma outra igreja mesmo, muito possivelmente eu ia dizer, mas eu não sei, não estou com vontade, né? Mas também não fiquei naquele julgamento de dizer, nossa, o que é que vão achar de mim, que estou saindo de casa já, né, com esse período, porque isso não vai fazer a mínima diferença. É um pouco dessa visão das pessoas, infelizmente muita gente ainda vê o luto como uma doença a ser superada, ou medicada, ser tratada, ou medicada, né? E aí quando você tem uma enfermidade legítima, e você está em tratamento, há uma certa expectativa social de quando você vai terminar o tratamento e vencer aquela doença, né? Quando esse olhar é transportado para o luto, eu imagino que seja muito prejudicial para quem está experimentando. Por isso eu gostei de uma frase da moça aqui, que me ajudem aí, as palavras dela não são exatamente essas, mas ela diz que o luto não é uma doença a ser curada, mas é uma dor a ser cuidada. E ela faz a distinção entre dor e sofrimento. A dor é isso que vai existir. E o tempo vai passar, 40 anos do falecimento da sua mãe, existe aquela dor, a gente aprende a lidar com ela, né? O sofrimento você pode trabalhar para administrá-lo melhor, descobrir estratégias, né, que te evitem gatilhos, etc, etc. Vou jogar uma experiência que eu tive aqui quando eu morei fora, conheci uma senhora que havia perdido filho. E ela já devia ter na casa dos 80 anos, e ela havia perdido o filho há mais de 50 anos. O garotinho era pequenininho e ele foi pegar uma bola do outro lado do muro, caiu num trilho de trem e faleceu. Uma tragédia. O nome dela, Miss Betty. E eu falei, Miss Betty, passou 50 anos. Como que está isso no coração da senhora? E ela... Eu acho até que eu, erroneamente, devo ter perguntado, né? A senhora já superou? Eu devo ter feito alguma besteira dessa. Mas ela, com muito carinho, olhou para mim e disse assim, pastor Mário, a gente nunca supera esse tipo de dor. A gente aprende a conviver, como você falou da casquinha, né? Ela, às vezes, tá com a casca mais grossa, você leva a vida, aí vem uma lembrança, mas já não dói tanto. Você aprende a administrar esse sofrimento. Eu achei tão genuíno, sabe? Até faleceu recentemente, a Miss Betty, mais uma mulher de Deus, sabe? Da nossa comunidade lá. Ju, você falou no início, né? Apresentando sua família, você tem uma filhinha, uma princesinha mais nova. De que idade? Hoje ela tem 7 anos. E hoje você me falou que ora com ela todas as noites. Ou seja, nós estamos nesse momento falando de como a fé ajuda, né, em passar, em administrar o sofrimento do luto. Como é que é isso na vida da tua caçula, na tua relação de oração com ela? Isso. A Olivia, na verdade, esse hábito da gente orar não é de agora ou de quando o Jorge faleceu para cá, né? É uma coisa que eu já tinha, da hora de ir colocá-la para dormir, talvez enquanto ela não falasse, não tivesse como expressar
um estilo de oração mesmo, né, dela, porque a nossa oração não é uma oração decorada, é uma oração do coração, é uma conversa do nosso coração com o coração de Deus. Então, ela, aí, de algum tempo, né, ela hoje tem 7 anos, não sei exatamente há quantos anos a gente faz essa dinâmica, mas um dia eu oro, outro dia ela ora. E ela se lembra fielmente. Fazendo a oração dela. Vai desde o tipo, faz que fulano de tal não implique comigo na aula, até a oração pelo Marcelinho da igreja que estava com pneumonia, sabe? Então é bem Eu digo bem que são vasto. as orações mais sinceras que Deus mais gosta são essas, sabe? A genuinidade da criança. E isso ela realmente se lembra, sabe? Não é algo que eu preciso trazer, mas sempre assim, tanto eu posso complementar a oração dela, como ela pode complementar a minha, mas ela sabe se hoje é o meu dia, né? Eu normalmente digo assim, mas hoje é o dia de quem? Né? Para ela diz, eu já sei qual é, mas ela diz, né? Então, assim, uma das coisas que a gente, na nossa fé cristã, a gente sabe é que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E eu, em momento algum, né? Porque algumas pessoas dizem, né, que não têm essa fé, elas sugerem o quê? Mas agora ele está lá intercedendo por vocês, ele, Jorge, né? Está lá intercedendo por vocês. E eu tenho muito cuidado de colocar quem é o Jorge na nossa vida e quem é Jesus na nossa vida, né? Então, sabendo que Jesus é aquele que pode interceder por nós, a minha oração com ela nunca foi do tipo, ai, papai, faz com que eu tenha uma boa prova amanhã, né? Não, né? Jesus, né, me ajuda a lembrar das coisas que eu estudei para a prova, agora ela começou a ter prova, né? E por aí vai. E eu acho que isso daí é uma coisa importante num dia mesmo que a saudade está, né, batendo mais forte, talvez a gente dizer, papai do céu, né, ou Jesus, dá um beijo aí bem forte no papai, que hoje eu estou com saudade dele. Então, é a gente, né, e também direcionando de que maneira ela vai ter esse acesso, né? E sempre também está reforçando as vivências que ela já teve, porque senão vão ficando apagadas, né? Então, assim, em 7 anos, quase 2 anos, né? 1 ano e 9 meses ela está sem o pai, isso é quase 1/3 da vida dela, né? Sim. Então, de que maneira a gente... Mas ela fala claramente, ela que chegou na escola e disse para os amiguinhos dela, né? Olha, meu pai morreu. Simples assim. Um outro dia ela entrou estava entrando no atendimento de psicopedagoga que ela faz, e ela disse assim, você sabia que meu pai morreu? Mas eu não preciso esquecer dele. Ela já falou e já complementou. Então, ela tem umas frases que você fica assim, às vezes, né? Pega de surpresa. E você tem que ir administrando, porque a criança ela é muito fantasiosa também, né? Apesar dela ter uma frase madura dessa, ela outro dia disse para minha funcionária assim, Cris, a Cris não soube dizer exatamente com quais palavras, mas era tipo assim, eu não estou preparada ainda para morrer porque eu não consigo ficar tanto tempo de olho fechado. Então, são situações que a gente vai só tendo que, assim, orientar, acolher, ouvir, perguntar o que você quer, né? Eu parece até que convivendo com tanto psicólogo, já vou criando uma fala meio assim, mas eu acho que é exatamente isso, né? Da gente entender o que está por trás daquela frasezinha. Também, como fisioterapeuta, eu quero desvendar por trás do que o paciente me chega, né? Com uma queixa, aonde é que ele quer chegar. Mas, Ju, essa sua postura com ela, né? De enfatizar uma espiritualidade sadia, que coloca Jesus no seu devido lugar, né? E as pessoas que a gente ama também no seu devido lugar, isso é tão saudável, assim, para o futuro dela. Eu estou lembrando aqui do Erasmo dizendo, puxa, se lá atrás, quando eu perdi minha mãe, tivesse uma relação sadia com a espiritualidade, a experiência do luto teria sido outra, né? Então, assim, eu acho que você está num caminho extremamente abençoado em tratar isso com a Olivia da forma como vocês estão fazendo. Louvado seja Deus por isso. A gente em casa, assim, tem dias e dias, né, como eu falo, e às vezes alguém só olha um pro outro e diz, eu quero só um abraço, aí pronto. Não precisa nem dizer, por que você tá, não chore, não cabe essa frase lá, né, tipo, não chore. Ou tentar distrair a pessoa, na melhor das intenções, né? Pessoas mesmo da nossa família. Eu não lembro qual foi a situação específica agora que me levou a ficar um pouco mais triste pela morte do meu pai.
acho que perto do começo do ano, alguma coisa assim. E a gente estava sentada na mesa com a minha avó, aí ela tentando assim, você viu que ela estava tentando distrair de alguma forma, sabe? Tipo, não, bora ler o teu projeto do mestrado, que na época eu estava aplicando, né? Não, bora fazer, e tentando distrair, porque eu até deixo as pessoas que quando chora, né? Você diz, olha o passarinho que tá passando. Até os desenhos funcionam. É verdade. É o que eu digo, são estratégias super bem intencionadas e, ao mesmo tempo, a gente ri, porque não deixa de ter um aspecto cômico, parece meio desesperado, assim, né? O cara que quer fazer a criança parar de chorar, olha aqui, eu tenho a foto do meu cachorrinho no celular que eu mostro, qualquer criança se aquieta comigo quando eu mostro. É mais ou menos essas estratégias. Gente, já caminhando para o fim desse nosso super episódio, algumas coisas viram prática, né? Nessa intenção e intencionalidade de se tratar no sentido de elaborar, né, o luto, de saber administrar melhor o sofrimento. Uma das coisas práticas que a gente já falou aqui é o benefício da comunidade, como você se sentiu acolhida na igreja e tal. E eu sei que surgiu algo a partir dessa experiência de vocês, que é um pequeno grupo que tem um nome, que tem um perfil específico, e aí eu sei que vocês três fazem parte desse grupo. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre como está sendo essa vivência. Fala o que é o grupo, nome, etc. Apresenta os girassóis aí e conta para a gente como é que está sendo essa vivência. Vai falar, Lu? Pode ser o pequeno grupo, talvez para pessoas de outras igrejas um pouco contextualizando, né? Que tem igreja que chama de célula, tem igreja que chama de grupo de crescimento, grupos familiares, GR, enfim. Essa configuração, né, que existe um foco, né, existe uma mutualidade, existe o ministério, existe o estudo da palavra, existe a oração, existe o crescimento em comunidade, em igreja, enfim, e o acompanhamento, pastoreamento mútuo, né. Eu já fazia parte de um pequeno grupo, quando meu pai faleceu, faço parte de um pequeno grupo de jovens e já fazia desde 2017, 2018. E eu de mulheres não, já tive o de mulheres e fazia parte de um de casais. De casais, Exato. E aí, a minha mãe talvez fale um pouco da experiência dela também, mas o que eu sentia era, eu estava num momento que, primeiro momento eu não conseguia ir para o PG, porque eu não conseguia sair de casa, não sei para as coisas que eu precisava fazer e para ir para a igreja. E aí, quando eu comecei a voltar para o PG, eu percebi que muitas vezes a palavra que a gente lia do estudo não estava falando de luto, claro, mas a gente estava falando de uma passagem bíblica, mas quando a gente ia para a parte de o que você achou, o que Jesus está falando com você, o que isso te lembra na sua vida, como é que isso impacta na sua vida, geralmente me levava para um lugar atravessado pelo luto. E no começo, quando eu chegava a compartilhar essas experiências, o clima ficava esquisito, as pessoas não sabiam muito o que fazer, ficavam meio tensas, as pessoas, ninguém sabia, né? Eu derrubava o clima, ou então as pessoas iam me olhar com um olhar de pena, e eu não queria estar naquele lugar, porque, já tá tão difícil, pra que as pessoas me olham assim, né? E muitas vezes, quando eu comecei eu comecei a me tolher, eu comecei a não compartilhar isso mais no grupo, porque eu não queria gerar aquilo, né? Eu não queria que ficasse clima esquisito, ou às vezes todo mundo levava para uma situação na família, ou no trabalho, ou na faculdade, e aí eu era a única pessoa que estava passando por aquilo e ninguém sabia muito como lidar, e eu não queria mudar completamente o foco, já que estava sendo tão produtivo para outras pessoas. E aí... E o da minha mãe, aí minha mãe que foi falar. E depois a gente chega na criação do grupo. Daí eu não me sentindo, né, parte, né, não foi algo do grupo para comigo, né, eu que digo, não tem mais sentido eu continuar num grupo de casais, onde se lia a palavra, o estudo e tudo mais, mas se transportava isso, né, para o relacionamento a dois, eu estar sozinha. E aí os líderes entenderam, mas eu já fazendo parte, né, da convivência da igreja, eu disse, agora eu quero, então, vou procurar um pequeno grupo de mulheres. Mas não eram mulheres exatamente nessa situação, então as discussões, né, já ficavam diferentes quando eu queria trazer um assunto tipo esse. Mas aí eu disse, Lu, estou passando por isso, mesmo nesse outro PG, e a Lu, estou assim também no meu PG, eu digo, então, só tem uma. Bem sempre. Vamos então ter que falar num PG só de enlutados.
E Ou até de agora? ouvir coisas que são muito dolorosas. Eu acho que minha mãe tá tentando não falar, mas eu acho importante pontuar. Mas eu acho assim que nessa situação a gente ainda não conseguindo pastorear pessoas, né? A gente começou, porque um dos pontos, né, que eu já várias vezes eu ressalto isso, né, não só com você, mas com todos, né, de dentro e de fora da igreja, que a nossa igreja, ela acolhe muito os projetos, né? Então, se você tiver uma ideia e a gente chegou e estruturou, mostrou o porquê sim ou o porquê não, bola para frente, né? Se tiver alinhado com o pensamento da igreja e o pensamento, né, do que está na Bíblia, tranquilo, E bora ainda lá. tem aquele versículo que acompanha, né? Que é o quem pariu Mateus que balance. Conhece? Você trouxe o projeto, o negócio é bom, vai e faz. Pois isso aí. né? Com a igreja tem Desculpa, a piada é fora de hora, mas Isso, mas assim, dentro, né, dessa linha que a igreja também já manda um estudo, né? Mas a Isso. gente tem só que mediar isso, né? E pontuar como é que vão ser essas reflexões, né? O que é que traz isso para cada um e a gente ficar fazendo esse jogo, como você está aqui, inclusive, né? Fazendo mais ou menos isso no nosso pequeno grupo. Tem oração, tem um lanchinho, né? Mas tudo isso ocorre mais ou menos dentro de 1h30, né? Para quem não conhece. E aí eu disse, Lu, o que tu acha? Ela, mãe, não sei se a gente vai dar conta de cuidar muito dos outros, mas bora lá, né? Bora. Então começou, tem mais ou menos 1 ano, né? Eu acho que vai fazer, talvez, eu acho que foi tipo... Poxa, já tem isso tudo? Que porque começou coisa. eu e Luana e minha cunhada, né? Era um PG de 3. E hoje, assim, entre pessoas que estão visitando, pessoas que estão firmes e pessoas, né? A gente tem 12, 14 pessoas e a gente se reúne quinzenal na igreja. Uma vez eu fui dar o aviso, né, que ia ter o grupo segunda-feira e tal, e aí depois que eu dei o aviso, ela foi lá, puxou minha orelha e disse assim, olha, não é um grupo de apoio, é um PG. Fala dessa diferença, eu acho que isso é importante. Isso. O grupo de apoio seria algo mais dentro da psicologia, né, Erasmo? Isso. Você pode até explicar aí quais são as características de um grupo de apoio. Pronto, o grupo de apoio, ele normalmente ele vai acontecer tentando estabelecer um fio condutor com um tema, né? E não importa muito características diferenciadas, né? Por exemplo, serem homens ou mulheres, até aí está um pouco parecido com o PG, né? A diferença é que o grupo de apoio ele tem determinados objetivos que eu não diria que são necessariamente terapêuticos, pode até ser, né? Mas é criar um canal de interlocução para que as pessoas possam expressar sentimentos e serem acolhidas em relação a isso. O PG, ele tem esse caráter, mas ele também vai no encontro de um certo sentido de espiritualidade. Você estava falando dos estudos, eu acho muito interessante isso, porque normalmente o estudo bíblico ele vai suscitar uma discussão, por exemplo, que pode opor, entre aspas, pessoas no olhar que se interpreta daquilo que está sendo lido. Das vezes que eu participei, eu não vejo isso acontecendo, né? A leitura do estudo remete muitas vezes às situações que as pessoas estão vivendo, né? Então, não há o descolamento disso da vida e do processo de luto. No grupo de apoio é um pouco diferente, porque a gente não vai estar trazendo as questões de ordem espiritual. E a depender do contexto, mesmo que isso apareça, né? O facilitador ele fica muitas vezes saia justa, né? Por quê? Porque você está lidando com espiritualidades lá que são muito diferentes, né? Você está lidando com cristãos de denominação diferentes, você pode ter um ateu nesse grupo, você pode ter alguém que vai na direção dos cultos de matriz africana, é uma geleia, tá certo? E tem que ser dessa forma, porque a gente não tem como realizar esse filtro. Lá não. Né? A gente faz é um grupo que acolhe essa dor e esse sofrimento, mas ele tem essa delimitação claramente posta da vivência da espiritualidade em comunidade. Que a gente tem mas ali. Isso não é um impeditivo, né? De Se você forma não nenhuma. tiver essa crença, você não chegar. Isso. Né? Ou tipo, eu só preciso, só posso, sou autorizado a entrar se eu já tiver passado, né, pelo batismo, ou se eu de fato perdi alguém, porque teve uma pessoa, né, que foi uma vez, e isso a marcou profundamente, porque ela disse que a filha perdeu uma grande amiga, a filha adolescente perdeu uma grande amiga e a filha estava devastada. Como é que ela, mãe, poderia lidar com aquilo? Quando ela soube, ela se lembrou, entrou em contato comigo, né, pediu indicação de livro, né?
E aí eu a convidei, você não quer um dia visitar? E ela foi. E ela tá no PG com vocês. Não, ela foi uma vez, mas ela disse que só o que ela ouviu ali, ela só falou no finalzinho, né? Então o que ela ouviu ali já deu um clique, né? E algumas situações que ela ia, né, reforçar e outras que ela não ia mais fazer, como ela estava tentando deixar a filha melhor, tipo, levando para uma festa, vamos, né? Sair dessa, pensar em outra coisa. E se eu me lembro do contexto, tinha a ver muito com uma certa busca de entender e elaborar um certo sentimento de culpa. É muito exato. bacana isso, né? Porque Uhum. isso parece ser uma característica relativamente comum em enlutados e se exacerba, por exemplo, na perda por suicídio, né? Então, o PG, no caso, é como se fosse um pouco essa síntese, né? Que o grupo de apoio pode produzir, mas com objetivos um pouco diferentes. Então, assim, a gente acolhe, né, as pessoas, a gente até deveria falar em todos os cultos, porque, enfim, ele já funciona quinzenalmente, né? Mas eu achei tão, assim, importante, porque nós, como estando, né, à frente na liderança do pequeno grupo, não que a gente seja melhor, né, ou ter mais bagagem, mas é só porque a gente resolveu estar lá, né? E às vezes a gente também está no nosso cansaço, né? Poxa, segunda-feira de noite, lá vou sair de casa, está chovendo, né? E eu digo, será que vai valer a pena mesmo? E aí tem uma pessoa que chega, que perdeu a mãe há 3 dias e tinha ouvido lá no culto que ia ter o pequeno grupo, que existia esse pequeno grupo na igreja e na ocasião a mãe nem estava tão doente assim. Ela disse, que interessante, vou anotar isso aqui porque eu posso indicar para uma outra pessoa. E você chega em casa e diz, Senhor, obrigada, eis-me aqui, né? A minha frase valeu a pena. Então, são situações que, se eu estivesse, né? Se eu tivesse tido a oportunidade de já ser acolhida dentro de um pequeno grupo naquela época que o que eu tinha para fazer era ir para a igreja e no show do Paulo César Baruch, né? Com muito barulho, mas assim, né? Com músicas que tocavam o nosso coração. Seria muito bom. Então, eu acho que é mais esse acolhimento e as pessoas lá, elas não só choram, elas não só rezam, né? E a gente não fala... A gente conta piada. A gente não fala só sobre luto também. Isso, a gente não fala só sobre luto. A gente, no mesmo encontro, a gente pode chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram, e a gente, né, sair de lá feliz e com o coração leve. Eu achei muito abençoada essa ideia, vou dizer por quê, porque eu entendo perfeitamente quando a Luana disse, e você também, que você está num grupo, está todo mundo ali querendo te ajudar de alguma forma, te acolher, mas chega uma hora que tudo que você for falar vai acabar remetendo para aquela dor que você está tendo que administrar. E as pessoas começam a ficar sem graça, constrangidas, sem saber o que dizer. Vai ter aquele que vai querer animar, né, como você estava contando. Então, buscar um ambiente onde todos estão vivendo algo parecido é um ambiente muito seguro, eu acho que de retroalimentação positiva, sabe, de mútuo acolhimento, e estão fazendo um estudo bíblico, né? O PG propõe isso em um determinado momento. Vamos fazer o estudo bíblico. E aí você dá as suas contribuições, fala, concorda, discorda, procura entender melhor e tal. Fazemos louvores. Com louvores, mas dentro de um ambiente onde, caso você precise trazer um exemplo, um sentimento, etc., você será muito melhor compreendido e acolhido. E a gente escuta, assim, diversas formas de se falar, talvez, daquilo que você usou como uma palavrinha para... Por exemplo, eu posso dizer, quando o Jorge faleceu, né? Quando eu perdi o Jorge. E tem outras pessoas que dizem assim, quando eu fiquei só, né? Quando fulano se foi. Então, são termos que, talvez, para mim, eu acho que é porque lá em casa tem mais gente, eu nunca uso, né? Quando eu fiquei só. Entendeu? E aí eu não posso só dizer, não, você não tá só, você tem uma comunidade inteira, né? Você tem filhos, não. Quando na verdade é o que é, cada um vai sentir de uma forma, né? E aí eu acho que outro ponto é que uma das características, né, de quem vive o luto é que a gente às vezes repete a mesma história, né? E assim, às vezes as pessoas já estão cansadas, ai meu Deus, lá vem com a mesma história, contando a mesma. Só que isso é uma forma do cérebro da gente, né, elaborar aquilo que de fato aconteceu, né? Para que a gente, repetindo aquela mesma história, a gente passe a acreditar naquela história e aí vá caminhando. Olha, gente, especialmente para vocês duas, eu não tenho nem palavras assim para agradecer a disponibilidade e a disposição de vocês virem para cá falar de algo tão pessoal,
né? Eu também perdi meu pai uns anos atrás, o Erasmo contou da mãe dele, todos nós temos perdas, mas pelo fator recente, né, da partida do Jorge, esse é o meu jeito de dizer, né, a partida do Jorge, eu fiquei muito feliz, primeiro, quando vocês aceitaram, né, para estar aqui falando. Talvez quem esteja assistindo a gente não vai conseguir ver, porque está ali atrás, mas a gente trouxe uma caixinha de lenço, porque assim, o potencial de choro aqui foi enorme o tempo todo, tá né? aqui. Quase eu recorri a ele algumas vezes aí. Eu tomei 2 calmantes antes de vir, por isso que eu tô bem. Então, assim, gratidão mesmo, né, por vocês estarem dispostas a abrir o coração de algo que é tão sensível, né, e que será. E o Erasmo, né, que é esse cara sempre muito disponível para tratar desse assunto. Eu falei uma vez na igreja, na época pós-pandemia, muita gente perdeu familiares, entes queridos, e eu falei sobre o seguinte tema: precisamos falar sobre a morte. Confesso que foi um tema indigesto para que eu escrevesse ali no título do meu sermão. Talvez eu quisesse dizer assim, ó, a confiança de Davi em Deus. Mas não, precisamos falar sobre a morte, porque o filho de Davi morre. Então, mas eu me lembro da repercussão positiva desse sermão, e aí, claro, para a glória de Deus, mas pela forma concreta que esse título chamou a atenção das pessoas para um assunto que não se gosta de falar, como você pontuou aqui no início, né? Então, sempre que eu chamo o Erasmo, é para falar de um assunto e uma temática que o povo não gosta de ouvir. Mas ele vem e sempre muito disposto. Então a gente pode encerrar agora o nosso episódio fazendo o seguinte: cada um olha para a sua câmera, tá? E dá uma mensagem, 20, 30 segundos, tem aí os girassóis. Eu tenho um verso que eu quero ler aqui de uma poesia que ela cita. O que é que você poderia dizer agora para a gente terminar o nosso programa para alguém que está tendo que administrar o sofrimento de uma perda? Palavra com vocês. Quem quer começar? Bom, os espanhóis têm uma expressão, né, que é a pergunta de 1 milhão, né? Usada naqueles programas de pergunta e resposta. É muito difícil encontrar uma fala que possa sintetizar isso, mas eu vou tentar. Se você está lidando com a perda, ou principalmente com uma pessoa que perdeu alguém importante, eu sei que o teu coração vai ser movido pela ideia de dizer coisas que essa pessoa pode fazer para tentar minimizar o sofrimento dela. O meu conselho é o seguinte, né? Cada pessoa lida com o luto de forma muito diferente, tá? Ao invés de você ser prescritivo, de você buscar, entre aspas, receitas que possam ajudar essa pessoa, esteja pronto muito mais para ouvir do que para falar. Diretivas e dizer a essa pessoa o que ela deve fazer. Ouça mais do que fale. Ofereça teu ombro amigo e não esqueça da caixa de lenço de papel, que muito provavelmente você também vai ter que usar. Muito bom, muito bom. Luana. Falando numa perspectiva mais para as pessoas que perderam, né? Como eu me senti em muitos momentos, você não está só. Você não está só. Você tem pessoas na sua vida, de forma próxima ou não próxima, um pouco mais distante, bem intencionadas, e você tem a Deus também. Por mais que você se sinta só em muitos momentos, como eu também me senti, talvez um dia você aprenda, que nem eu aprendi, a diferença entre empatia e compaixão. E Jesus, ele tem compaixão por nós. Jesus também perdeu o pai dele, né? Ele sabe exatamente como é isso, ele passou por perdas. Então, você tem alguém na sua vida que entende como você está passando e sabe que dor é essa e que te acolhe do jeito que você está naquele momento. E você pode recorrer a essa pessoa, né? Muito bom, muito bom. Enfim, da minha parte, o que eu queria deixar é que, assim, às vezes as pessoas evitam de trazer alguma lembrança, alguma situação que aquela pessoa, aquele ente querido, né, que se foi, causou, impactou na sua vida, porque através disso talvez pudesse trazer
tristeza para o coração. Mas isso para quem, né, também perdeu essa pessoa, traz assim um outro fôlego. Situações que às vezes a gente diz assim, nossa, você sabia que o seu marido fez tal coisa e tal coisa, e isso eu nunca vou esquecer que ele fez por mim e eu nem sabia. Então isso daí vem assim como um carinhozinho no coração, sabe? É muito gostoso a gente ouvir esses relatos, né? A Lu também, em algumas situações, já passou por isso. A gente passou por uma homenagem, né, que o Jorge recebeu na faculdade, então alguns alunos vieram falar coisas que eu só ouvia dos alunos através da boca dele, mas não sobre ele, né, através dos alunos. Então, é muito gostoso a gente ter esse tipo de relato, porque a gente vai continuar se lembrando todos os dias, tá? Não é porque você deixou de falar que a gente não vai lembrar, tá? E se vier choro, a gente também chora de alegria, a gente chora de lembrança, né? Isso é muito bom. E, por fim, também eu queria deixar um convite, tá? Se você mora em Fortaleza, o nosso pequeno grupo se reúne na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, na Cidade 2000. Atualmente, todas as segundas-feiras, quinzenalmente, às segundas-feiras, no horário de 19h30, mas qualquer situação, né, pode ser conversado com a secretária da igreja, que ela passa mais informações. Maravilha. Bem, eu termino com as palavras que a nossa autora aqui cita, da poetisa norte-americana Adrienne Rich. Ela diz assim: devem existir pessoas com quem possamos nos sentar e chorar e ainda sermos considerados guerreiros. Sabe? A força que existe quando você se dispõe não só a chorar por algo que aconteceu por alguém, mas chorar com alguém que está sofrendo. E eu acho que esse é o verdadeiro sentido de alguém, como a poetisa diz aqui, né? Um guerreiro, alguém que aprendeu que a batalha da vida passa por esse momento também de chorar junto, né? Gente, chegamos ao final do nosso episódio. Eu espero que tenha sido bom para você que ficou com a gente até aqui. Se você ficou com a gente até aqui é porque você tem muito interesse no tema que a gente tratou. Então, terminando aqui esse episódio, vai no Instagram e bota IP Nova Jerusalém. Você chega até a gente na igreja e ali você pode mandar uma mensagem para comentar algo sobre o episódio, para perguntar sobre o pequeno grupo Oásis, que é o nome desse grupo, tá certo? E se você foi abençoado por esse episódio, comenta também nesse vídeo. É importante para que o algoritmo aí entenda que a coisa está fazendo sentido e o nosso vídeo e canal chegue a tantas pessoas que precisam, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração, esteja ele como estiver agora, passando pelo que você estiver passando. Nós cremos aqui em um Deus que te conhece e que pode restaurar a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, Ju, Luana, professor Erasmo. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.